Como um faxineiro virou o maior herói da Copa do Mundo? Vamos analisar, como assim? No dia 15 de junho de 26, a Espanha entrou em campo em Atlanta como uma das maiores favoritas a ganhar a Copa do Mundo. Do outro lado, uma seleção que disputava a primeira Copa da história, Cabo Verde, um arquipélago africano. Ah, Cabo Verde, cara. Ah, vi alguma coisa assim, falar. Tem um goleiro, né? Africano de pouco mais de 500 mil habitantes. No papel, era para ser um passeio espanhol. Pedri, Yamal, Yazarbal, Ferran Torres, o ataque mais badalado do torneio contra um país que cabe num bairro de cidade grande. A Espanha chutou de novo, chutou a tarde inteira e esbarrou 7 vezes no mesmo homem. Um goleiro de 40 anos, sem clube, que ninguém fora da África conhecia ele até aquele dia. Nossa, isso é muita coisa. Imagine, 40 anos jogando bola, cara. E tá sem clube e tá numa seleção. Caramba, esses caras jogaram demais então. A Espanha penou pra jogar com esse time. Cada bola que parecia gol certo parava nas mãos, nos pés, no corpo daquele veterano. A torcida espanhola levava as mãos à cabeça. Os comentaristas começaram a repetir o nome dele sem saber direito quem era. E os poucos torcedores... Quem que é esse cara? Acho que eu vi alguma coisa falar. Cada defesa como se fosse um título. Nossa. Quando o árbitro apitou o fim, o placar dizia o impossível. Cabo Verde 0, Espanha 0. E o goleiro caiu no choro no meio do gramado. Poucos anos antes daquela tarde em Atlanta, esse mesmo goleiro limpava o chão de estabelecimentos tarde da noite para complementar a renda. Nossa! O salário do futebol atrasava, às vezes nem vinha, e a faxina pagava as contas enquanto ele segurava de pé. Ah não, cara, esse cara aí já merece. Esse cara aí já merece. Cara, eu tô assistindo alguns jogos, mas não vi esse aí não, hein? Porra, que história desse cara, mano. É um sonho que parecia cada vez mais distante, viver de goleiro. O nome dele é Josimar José Évora Dias, mas o mundo conheceu ele por outro nome, Vozinha. Josimar nasceu em 3 de junho de 86 em Mindelo, na ilha de São Vicente. Era ano de Copa do Mundo disputado no México, e o futebol já estava dentro de casa antes mesmo do menino nascer. O pai, apaixonado por futebol, quis batizar o filho de Valdano em homenagem a Jorge Valdano, o atacante argentino que seria campeão do mundo. Aquele eu conheço, aquele é o Maradona, olha o sorrisão dele. Jogou com o Maradona, olha, ele recebeu o nome de jogador, hein? Naquele 86, ao lado de Maradona. O cartório de Cabo Verde barrou o nome estrangeiro. A família que também torcia pelo Brasil escolheu, então, Josimar, em homenagem ao lateral... Ué? Ele não podia dar o nome do... Eu vi gente aí que dá nome até de carimbo, xerox. Ele não pôde dar o nome pro filho pra homenagear o atacante lá, o jogador da Argentina. Ponto pro Brasil, que ele escolheu o cara do Botafogo aqui, o... Lateral direito do Botafogo, que brilhava lateral direito brasileira naquela mesma Copa, com gols marcantes contra Irlanda e Polônia. O avô da menina era torcedor do Brasil e acompanhava a seleção brasileira por puro amor ao futebol. O nome do garoto carregava esse amor desde o primeiro dia. Esse vozão, hein? Vozão. Vô é vô, quem sabe, quem tem vô aí, quem teve vô é vô, cara. Eu lembro do meu vô. Meu avô era legal pra caramba. Mar quase não conviveu com os pais nos primeiros anos de vida. O pai cumpria serviço militar, a mãe trabalhava o dia inteiro para sustentar a família. A criação ficou com os avós, que se tornaram a base de tudo na vida do menino. Foram os avós que deram comida, teto, colo e regras. Foram eles que acompanharam o crescimento do garoto, que aguentaram a teimosia dele com a bola. Isso que é foda, né? Os pais não estão ali na convivência, né? Daí os avós acabam sendo os pais. Ajudaram bastante, hein? Mas também o pai e a mãe não tinham o que fazer, né? Tinha que trabalhar. Que viraram pai e mãe na prática. Essa relação marcou o Vozinha de um jeito que ele carregaria pra vida inteira e que voltaria à tona em lágrimas décadas depois no gramado de uma Copa do Mundo. E foram eles também que deram ao garoto o apelido que o mundo conheceria. Josimar jogava futebol nas ruas do bairro com os meninos bem mais velhos. Era pequeno, competitivo e levava muita pancada nas disputas. Quando perdia e não conseguia revidar por causa do tamanho dos outros, voltava pra casa reclamando, dando a voz. Os avós provocavam o menino queixoso e o apelido pegou pra sempre, Vozinha. O apelido nasceu... Cara, ele falando de jogar com gente que é maior, eu me lembro. Cara, eu quando era pequeno eu jogava bastante, cara. E eu fiquei tão bom que eu jogava com o pessoal mais velho, cara. Levava pancada. Aí o cara fica bom, né? Fica com fome de vencer. E ele tem a fome de vencer. De uma fraqueza, um menino pequeno demais pra revidar, que só podia responder reclamando. Décadas depois, esse mesmo apelido estaria estampado na camisa de um dos maiores heróis da Copa do Mundo, no maior palco do esporte. O futebol de Cabo Verde nos anos 90 e 2000 era amador na essência. Um país de poucos recursos, espalhado por 10 ilhas no meio do Atlântico, com liga fraca e estrutura precária para revelar jogadores para o mundo. Quem nascia ali sonhando em ser profissional tinha o vento contra desde o começo.
As chances de um goleiro daquele arquipélago chegar a uma Copa do Mundo eram remotas a ponto de parecerem fantasia. Vozinha cresceu nesse cenário, defendendo o gol nas peladas e nos campos de terra de São Vicente. Ele tinha talento, tinha reflexo, tinha presença. O que faltava era oportunidade e dinheiro, além de um caminho também que ligasse a ilha do futebol à verdade. Aí, ó, se os brasileiros acham que é ruim, que é difícil, imagine nesse lugar aí, quantos jogadores bons nasceram, jogavam bem, mas o ambiente que estavam não favoreceu não, hein? Eles tinham que trabalhar. Aqui também no Brasil também tem. Esse cara joga bola e trabalha. Às vezes ele trabalha e tira um dinheiro jogando bola. É o extra dele jogando bola, né? Às vezes é descoberto, às vezes não. Tudo envolve isso aqui, ó. Dinheiro, money. Como assim ele insistiu? Começou a carreira no Batuque, clube local, e depois passou ao Mindense, um dos principais times da ilha. Era o futebol possível, pequeno, pobre, longe dos holofotes. E o dinheiro que vinha dali não sustentava ninguém. Aí é o que eu falei. Para continuar de pé, Vozinha pegou o trabalho de faxina. Limpava estabelecimentos tarde da noite, depois de que tudo fechava, para complementar a renda nos meses em que o salário do futebol atrasava, ou simplesmente não chegava. O que eu falei? O que eu falei, é isso daí. Isso aí envolve muita coisa. Futebol é engraçado, né, cara? É empresário bom, patrocinador. Se ele não tivesse persistido, ele estaria ali ainda trabalhando em algum negócio lá. Não teria ido pra uma Copa do Mundo. Quando ficava sem clube, a faxina era o que pagava as contas. A rotina era dupla e silenciosa. Durante o dia, o goleiro que treinava e sonhava em ser profissional. Pela madrugada, o trabalhador que esfregava o chão de salões vazios com o som do próprio balde ecoando no ambiente fechado, enquanto o resto da cidade dormia. Esse segundo turno acontecia longe de qualquer plateia, de qualquer câmera, de qualquer reconhecimento. Era um homem fazendo o que precisava ser feito para que o sonho... E quantos Vozinha estão nessa situação aí, ó? Na mesma situação, cara. O talento às vezes tá escondido aí, cara. Não é jogador que pensa mais no dinheiro. Ele abraçou essas oportunidades. Então ele sempre teve esperança, né? Por mais que ele esteja trabalhando aqui, eu entendo esse cara aí. Batalhador. Não morresse de fome. Aquele trabalho noturno carregava um peso que ia além do cansaço físico. Cada madrugada da faxina era um lembrete de que o futebol sozinho não estava dando conta, de que o sonho que ele alimentava desde criança ainda não pagava o próprio custo. Muita gente teria lido aquilo como sinal para desistir, arrumar emprego fixo e esquecer a bola. Mas ele não parou. A primeira porta para fora de Cabo Verde se abriu em um lugar improvável, Angola. Foi o começo de uma das carreiras mais nômades que o futebol já viu. 7 países, idiomas diferentes, invernos rigorosos e uma mala que nunca terminava de se desfazer. Em 2012, Vozinha deixou o Cabo Verde pela primeira vez para defender o progresso do Sambizanga, em Angola. Sair da ilha era o único jeito de tentar viver de futebol de verdade. Tem que ter coragem. Foi acho que uma das escolhas mais difíceis da vida dele. Sair dali e arriscar tudo, jogar num time que talvez também não ia pagar, não ia ir lá ter que arranjar um emprego e ficar por lá. Que vida, hein? Que vida. Já que o mercado interno cabo-verdiano não sustentava uma carreira. Angola, com uma liga mais estruturada e mais dinheiro em jogo, era um passo natural para quem falava português e buscava espaço. Foi nessa mudança que o apelido virou identidade definitiva. No clube angolano já havia um goleiro chamado Josimar, e para evitar confusão ele adotou de vez o nome que os avós teriam criado. Dali em diante, na camisa e no Nossa, Vozinha. É o destino, cara. É o destino esse daí. Pô. Ele seria só Vozinha. Ficou 3 anos em Angola, voltou para Cabo Verde em 2015, defendeu o Mindense de novo e foi campeão nacional. Logo depois disso, embarcou para a Europa, e aí a carreira virou um mapa espalhado pelo continente. Passou pela Moldávia, no Zimbruti Nassau, foi para Portugal, no Gil Vicente, onde defendeu 5 pênaltis em 32 jogos. Seguiu para o Chipre, no AEL Limassol, onde ficou 5 anos. Nossa, foi para a Europa, cara. Nossa, nem imagino quanto que ele ralou, porque ele tá pegando só time, né, pequeno da Europa, né, mas acho que ali ele recebeu melhor já, né, claro, né, onde ele começou não tinha certeza aí, né, ele talvez ganhava pouco pra viver, porque daí você muda de país é outro custo também, né, outro custo de vida, vamos ver. Depois a Eslováquia no AS Trentin e de volta a Portugal no Chaves, onde assumiu a vaga deixada por Hugo Souza, o goleiro que voltou pro Brasil pra defender o Corinthians. 7 países ao longo da carreira: Cabo Verde, Angola, Moldávia, Portugal, Chipre e Eslováquia. Clubes pequenos, ligas que quase ninguém acompanha, salários modestos
e nem sempre pontuais. A vida de um goleiro que rodava o mundo atrás de um contrato, sempre com a mala pronta para a próxima mudança. Essa rodagem toda teve um preço e um presente. O preço foi a instabilidade, os recomeços, a distância de casa, os meses de salário atrasados, que o obrigavam a se virar de outras formas. Mudar de país a cada poucas temporadas significa recomeçar do zero toda vez, aprender a se comunicar, conquistar a confiança. Cara, é difícil. Foi mais difícil que eu pensei, que eu imaginei, cara. O cara tem a pressão de ser melhor naquilo pra tentar conquistar a vaga de titular, né? Ou tá entre os melhores ali, né? Nos reserva, ser a segunda opção. Aí tem tudo. Tem a língua que tem que aprender. Se você não soubesse comunicar, o técnico já te corta também, né? A comida, que nem ele mostra ali, a comida também muda. Então o cara meio que nem se desfazia das malas. Ele deixava as malas meio que prontas pra partir, né? De um técnico novo, brigar por uma vaga que nunca tá garantida. Vozinha fez isso a vida inteira, sempre num clube pequeno, sempre longe dos holofotes. O presente foi a calma. Quem passou a carreira inteira se adaptando a idioma novo, time novo, país novo, aprende a não se abalar com pressão nenhuma. Cada inverno rigoroso da Moldávia, da Eslováquia, cada vestiário onde chegava sem conhecer ninguém, cada jogo defendendo um clube que brigava contra o rebaixamento, foi construindo um goleiro impossível de intimidar. Foi essa frieza forjada em 15 anos de estrada que o mundo veria num gramado. Cara, precisou de 40 anos ali, né? De certo, essa foi o destino dele, né? O propósito da vida dele. De certo, isso foi. Às vezes a gente pensa o futuro de um jeito, mas é planejado de outro. O destino é outro. Que legal. De Atlanta. Aos 40 anos, em 2026, o contrato com o Chaves chegou ao fim. No dia 1º de junho, poucos dias antes da Copa do Mundo, Vozinha anunciou a saída do clube. O passe dele estava avaliado em cerca de $60 mil. Ele entraria no maior torneio do planeta sem clube, livre no mercado aos 40 anos de idade. Enquanto a carreira dele rodava por clubes pequenos da Europa, uma coisa muito maior crescia em paralelo: a seleção de Cabo Verde. E o veterano goleiro estava prestes a fazer parte do feito mais improvável da história esportiva do país. Vozinha estreou pela seleção de Cabo Verde em setembro de 2012, uma vitória por 2-0 sobre Camarões, em um jogo que ajudou o país a se classificar para a primeira grande competição da história. A partir dali, ele virou presença constante no gol dos Tubarões Azuis. Ao longo dos anos, acumulou mais de 90 jogos pela seleção, tornando-se o segundo jogador com mais partidas na história do país, atrás apenas de Rian Mendes. Disputou 4 edições de Copa Africana das Nações, 2013, 2015, 2021 e 2023. Construiu jogo após jogo a história de uma seleção que crescia em silêncio. Cada uma dessas Copas Africanas foi um degrau. Cabo Verde deixou de ser apenas figurante no continente e passou a incomodar seleções tradicionais com Vozinha sempre embaixo das traves. Enquanto a carreira de clube dele rodava por ligas pequenas e salários atrasados, a camisa azul da seleção foi virando o lugar onde o goleiro construía algo maior do que qualquer contrato. Era ali que o trabalho de uma vida inteira começava a fazer sentido. Ele tá vindo pra seleção do país dele, tá vindo pro time lá que ele tava rodando o mundo aí, às vezes salário atrasado aqui, ali, língua, tudo, enfrentando tudo, e o cara ainda defendia a camisa do país dele, cara. Cara, é o destino, mano. Só pode, cara. Cabo Verde montou um time competitivo, misturando jogadores nascidos nas ilhas com atletas da diáspora espalhados por clubes europeus. Nas eliminatórias africanas, a seleção terminou na liderança do grupo, com vitórias sobre adversários tradicionais do continente. E aconteceu o impensável. Cabo Verde é um país de pouco mais de 500 mil habitantes, uma das menores nações já classificadas, Nossa, 500 mil habitantes, cara. Caramba, tem cidade aí que é maior. Cidade brasileira aí, tem muita. Garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026, a primeira da história do arquipélago. Para dimensionar o tamanho disso, Cabo Verde tem menos habitantes do que muitas cidades médias brasileiras. É um arquipélago sem tradição mundial, sem liga forte, sem um histórico de potências do continente como Camarões, Nigéria ou Senegal. Chegaram a uma Copa do Mundo. Só seleção boa ali. Camarões, Nigéria, Senegal, isso, né? Potências do continente como Camarões, Nigéria ou Senegal. Nigéria e Senegal. Chegaram a uma Copa do Mundo era o tipo de meta que parecia reservada para sempre aos outros, aos grandes, aos países com estrutura. E ainda assim, ali estava a vaga, conquistada em campo. Para Vozinha, aos 40 anos, era a realização de um sonho que ele perseguia desde os campos da terra de São Vicente. Desde as madrugadas de faxina, desde os meses de salário atrasado nos clubes pequenos da Europa.
Cabo Verde caiu num grupo duríssimo, ao lado de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Nossa, é mesmo. Cara, pensar que eles passaram Uruguai, mano. Uruguai caiu e Cabo Verde foi. Não pode, mano. Arábia Saudita ainda, cara. Os caras têm dinheiro, hein? Arábia Saudita. Espanha, né? Eu deixei Espanha ali, mas Espanha sem comentários, né, cara? Ia mal. A maioria dos analistas deu o time africano como eliminado antes mesmo da bola rolar. Aí, o primeiro jogo era contra a Espanha, uma das favoritas ao título. E foi nesse jogo que a vida do Vozinha mudou para sempre. 15 de junho de 26, Atlanta, a estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo. Do outro lado, a Espanha, campeã da Europa, segunda colocada no ranking da FIFA como um dos elencos mais valiosos do torneio. A diferença entre as duas seleções no ranking mundial... Sei lá, é como pegar um time e, sei lá, pegar Flamengo, sei lá, um time da Série D... Uma Copa do Brasil, imagina? É como se fosse isso, o time deles, cara. Tem alguns que devem jogar na Europa, mas difícil ser, tipo, algum reconhecido, tipo o cara do Egito, sei lá, o Salah. Tem o Mané, a gente conhece, não conhece o resto do time, mas conhece ele, quem só vê de vez em quando, né? Era de mais de 60 posições. Para os analistas, o jogo tinha um roteiro óbvio. A Espanha controlaria a bola, criaria dezenas de chances e resolveria a partida com tranquilidade. Contra É isso que eles pensaram, mas não encontraram isso não, hein? Um estreante sem tradição. A única dúvida parecia ser o tamanho do placar. Os primeiros minutos confirmaram a parte previsível do roteiro. A Espanha tomou conta da bola, encurralou o Cabo Verde no campo de defesa e começou a criar chances atrás de chance. O tic-tac de sempre, com Pedri e Yamal conduzindo, buscando furar a defesa africana. E então o jogo encontrou o homem que ninguém tinha avisado que estava ali. Vozinha começou a defender tudo. Parou a finalização de Pedri, parou Oyarzabal, parou Ferran Torres, parou Laporte. Tirou da rede o que parecia um gol feito, uma vez e outra e outra. A Espanha chutou, cruzou, tabelou e esbarrou sempre no mesmo goleiro de 40 anos. Cada defesa empurrava o jogo para um território que ninguém tinha previsto. A Espanha aumentava a pressão, jogava mais gente na frente, criava situação após situação. É Espanha, né, meu filho? É Espanha. E era isso que ia fazer mesmo, cara. Mas a muralha que foi o cara, parece que ele se preparou pra esse momento. Tudo que ele sofreu mesmo foi pra esse momento mesmo. Cara, e o veterano cabo-verdiano respondia tudo, com um posicionamento e uma frieza que pareciam impossíveis para quem encarava aquele ataque pela primeira vez. A torcida espanhola, que entrou no estádio esperando uma goleada tranquila, começou a se inquietar nas arquibancadas. Foram 7 defesas no total, 5 delas classificadas como decisivas, cada uma comemorada pela torcida cabo-verdiana como se fosse um gol. O goleiro, que tinha começado a vida defendendo em campo de terra, que limpava estabelecimentos de madrugada para pagar as contas, segurava sozinho o ataque mais caro da Copa. Os minutos foram passando e o impossível foi ganhando forma. Cabo Verde se fechava, sofria e segurava. E sempre que a Espanha encontrava o caminho do gol... Também desanima os caras aí cansados, né? O cara vai, ataca, não vai. O psicológico deles também é balada. Você acha que... Você pensa, cara, o que tá acontecendo com a gente? Será que é a gente que treinou errado? Será que a gente tá tão ruim assim? Não, cara. Tem uma muralha lá do outro lado, lá chamada Vozinha lá. Estava ele de novo, esticando o corpo de 40 anos para manter o 0 no placar. O árbitro apitou o fim. Cabo Verde 0, Espanha 0. O país de 500 mil habitantes tinha segurado uma das favoritas ao título na estreia da primeira Copa da história. E Vozinha caiu no choro no meio do campo. Foi eleito o melhor jogador da partida. Quando perguntaram o motivo das lágrimas, ele falou dos avós, as pessoas que o criaram e que não estavam mais vivas para ver aquilo. Ele chorou também pela mãe, que não tinha conseguido ir ao jogo. O visto não tinha saído a tempo e o dinheiro necessário para acelerar o processo era curto. A mulher, que trabalhou a vida inteira para sustentar a família, ficou em Cabo Verde, assistindo de longe o filho parar a Espanha. Era a contradição de um dia perfeito, no momento mais alto da carreira, com o mundo inteiro descobrindo o nome dele. As duas referências mais importantes da vida do Vozinha estavam ausentes. Os avós, que já tinham partido, e a mãe, barrada por um visto e por dinheiro curto. O choro dele no gramado carregava tudo isso ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu depois do apito final não tinha nada a ver com futebol. Em questão de horas, o goleiro desconhecido de Cabo Verde virou um dos nomes mais comentados do planeta. E quem puxou essa onda foi o Brasil. Enquanto o Vozinha fazia defesa atrás de defesa, a transmissão brasileira da Cazé TV, comandado por Casimiro, abraçou o personagem. A audiência brasileira, encantada com o goleiro veterano que parava a Espanha, recebeu um pedido simples: sigam o Vozinha no Instagram.
O resultado foi instantâneo. O goleiro, que tinha cerca de 50 mil seguidores, começou a ganhar seguidor por segundo. Passou de 1 milhão, de 5, de 10. Em poucas horas chegou a mais de 12 milhões. Nossa, o cara merece, cara. Caramba, fiquei até sem palavra aqui, mas viveu pra esse momento, mano, viu? Essa é a diferença de um cara vencedor, um cara com propósito, um cara com destino. Um cara é... Nossa, mano. Parabéns a Cazé TV, hein, cara. Nossa. E seguiu subindo até passar dos 14 milhões. Mais seguidores do que a população inteira de Cabo Verde, multiplicado por mais de 20. Nossa. Vozinha virou o cabo-verdiano mais seguido do Instagram no planeta. O número é difícil de processar. Um homem que na véspera era um goleiro anônimo de um clube português da segunda divisão sem contrato, virou da noite pro dia uma celebridade global. Marcas, programas e torcedores do mundo inteiro passaram a procurar o nome dele. Tudo por causa de uma tarde de trabalho impecável no gol. A reação dele foi de quem não entendia o tamanho do que estava acontecendo. Brincou que esperava que o Instagram dele não fosse bloqueado de tanto seguidor novo de uma vez. Comentaristas internacionais diziam que o goleiro tinha iluminado a cara de bom. Imagina, não sei se essa é a reação ali dos caras ali, mas os comentaristas, pelo jeito, não tá muito bem, não. Partida. O Brasil inteiro adotou o personagem, ajudado por um detalhe que parecia roteiro. O nome Josimar, homenagem a um brasileiro e um avô que torcia pela seleção brasileira. 6 dias depois veio o segundo... Onde é que o avô dele tá? Ele deve estar... Cara, minha missão foi cumprida, cara. O avô falou, minha missão tá aqui. Minha missão era essa. E que missão, hein? Só que eu não tava ali pro sonho, né? Pra ver o sonho do vozinha, cara. Mas foi cumprido, sabe? Ele pode saber que ele cumpriu o propósito dele, que era criar o neto pra chegar aí, ó, na Copa do Mundo. Mais uma página histórica. Cabo Verde saiu na frente com Kevin Pina, o primeiro gol do país na história das Copas. O Uruguai virou o placar ainda no primeiro tempo, com Maxi Araújo e Canóbio. E Cabo Verde, em vez de se entregar diante de mais um campeão mundial, foi pra cima e buscou empate com Hélio Varela, fechando 2-2. 2 jogos, 2 empates contra seleções tradicionais. E a seleção estreante seguia invicta e viva na briga por uma vaga no mata-mata. O time que entrou na Copa como azarão do grupo já tinha parado a Espanha e segurado o Uruguai, a um passo das oitavas de final de uma Copa do Mundo, na primeira participação da história. E tudo se decide no último jogo. Depois de 2 empates, o grupo H ficou completamente em aberto. A Espanha lidera, o Uruguai e Cabo Verde brigam pela vaga restante no mata-mata. Na última rodada, a seleção enfrenta a Arábia Saudita. Uma vitória classifica o país para as oitavas de final na Copa do Mundo. O empate pode bastar, a depender do resultado entre Espanha e Uruguai. Para uma seleção estreante, chegar ao mata-mata de Copa do Mundo seria um feito histórico, do tamanho das maiores zebras que o torneio já viu. Significaria... É ruim, né? Também entrar em campo sabendo que você é zebra. É um pezinho diferente também, né? Os caras da Arábia Saudita pensaram assim, pô... Os caras empataram com a Espanha, empataram com o Uruguai. E rapaz... Não vamos dar mole pra esse time, não. O cara pensa isso também, né? Mas tá aí o sonho, vamos ver, vamos continuar vendo aí. Colocar um país de 500 mil habitantes entre os 16 melhores do planeta, à frente de seleções tradicionais que ficaram pelo caminho. E significaria coroar, no maior palco possível, a história do goleiro que sustentou esse time desde o primeiro minuto contra a Espanha. Vozinha passou a carreira inteira longe dos holofotes, em clube que quase ninguém acompanhava, fazendo um trabalho que ninguém via para sustentar um objetivo que poucos respeitavam. Quando a chance finalmente chegou aos 40 anos, ele estava pronto. A calma construída em 15 anos de estrada virou 7 defesas contra a Espanha. Já. O sonho bancado com trabalho de faxina virou o prêmio de melhor jogador numa partida de Copa do Mundo. Tem uma justiça poética nisso que é difícil de ignorar. Por décadas, o futebol cobrou desse homem um preço alto pelo direito de sonhar. O salário curto, os clubes pequenos, as madrugadas de faxina, a mala quase sempre pronta. E no único jogo, numa única tarde em Atlanta, o futebol devolveu tudo de uma vez. O anonimato virou fama mundial. O goleiro que ninguém conhecia virou o nome mais comentado da Copa. O menino que apanhava na rua e voltava para casa reclamando, que ganhou dos avós o apelido de Vozinha, hoje tem o nome gritado por um país inteiro. Os avós que criaram não estão mais aqui para ver. A mãe que trabalhou a vida inteira para sustentar a família, agora assiste das arquibancadas. E a história ainda não acabou. Enquanto você assiste esse vídeo, o goleiro mais improvável da Copa do Mundo se prepara para mais um jogo, com o sonho de levar Cabo Verde ainda mais longe.
Aos 40 anos, Vozinha provou uma coisa que vale pra muito além do futebol. Sonho não tem prazo de validade. E ninguém precisa pedir licença ao tamanho do próprio país pra fazer história. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e assista esse outro. Deixa o like lá no canal do cara, hein? No canal do Footdocs. O cara é bom, hein? E que história, hein? Que história do Vozinha.